Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Professor Kleber. Gente, dando continuidade aí aos ambientes da Terra, nós estamos falando dos biomas, né? Que há em nosso planeta. Ok, pessoal? Já falamos aqui de alguns biomas, certo? Nós falamos da floresta pluvial tropical, ok? Está aí no seu livro didático, página 4, 5, certo? Página 6 e hoje nós vamos falar página 7 do seu livro didático. Então, já falamos da floresta tropical pluvial, falamos também da savana, certo? E nós falamos também, pessoal, do trabalhinho para casa, tá? Na página 6. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar do campo e bosques. Campo e bosques. Bom, o bioma campo, pessoal, apresenta temperaturas baixas. Olha o detalhe. Temperaturas baixas no inverno e uma temperatura muito alta no verão. Então, no verão a temperatura vai lá em cima, já no inverno a temperatura vai lá embaixo. É uma temperatura bem baixa mesmo. Também pode ser chamado de pradaria. O bioma campo pode ser chamado de pradaria. É mais na América do Norte, lá nos Estados Unidos, aquela região lá. Nós encontramos a pradaria. Não é padaria não, tá? Pradaria. P-R-A. Pradaria na América do Norte. E o pampa. Já ouviu falar no pampa? Pampa gaúcho, né? O pampa é encontrado na América do Sul, certo? Mais na região sul do nosso Brasil. E na Argentina também o pampa. E o estepe. Não é estepe de carro, tá, gente? Estepe. Estepe também é um tipo de campo que é encontrado na Ásia, no continente asiático, ok? Então, quais são as plantas, a vegetação que predomina nessa região? São as gramíneas também, que vem de grama. As gramíneas, os arbustos, certo? Podem chegar a 2 metros de altura, pessoal, nesses locais. E o solo é bastante fértil, certo? E a fauna também natural dos campos é composto de herbívoros nativos, né? Esses campos são compostos de herbívoros nativos, como os bisões na América do Norte, né? Os roedores, os lobos, as raposas e grandes quantidades de insetos também nessa região. Campo e bosques, ok? Também nós temos a floresta sazonal temperada. Como assim, professor? Esse bioma da floresta sazonal temperada ocorre predominantemente no hemisfério norte, tá? É só lá no hemisfério norte e apresenta verões quentes e úmidos. Além de ser quente, ele é bem úmido. E invernos com dias mais curtos. Então, os invernos eles são bem mais curtos nessa época, com pouca luminosidade e ocorrência de neve. Então, nessa floresta a gente já vai encontrar neve, ok, pessoal? Então, a vegetação é adaptada a essa variação de temperatura e é composta de plantas herbáceas, musgos, né, no caso no verão, e grandes árvores cujas folhas perdem a pigmentação e caem no outono. Só alguns detalhes, algumas características dessa floresta. Então, veja bem, no verão a fauna, pessoal, é rica com várias espécies de mamíferos, por exemplo, os veados, as raposas, os esquilos, né? Aves, insetos. Durante o inverno, um detalhe importante também, que durante o inverno, muitas dessas espécies, eles invernam por um longo período, certo? Chamado de invernação, por um longo período. Então, assim, dessa forma, mantém-se a atividade corpórea baixa, que é com pouco gasto energético, né? Se gasta pouca energia quando está invernado. Outras espécies de pássaros e insetos migram, certo, para regiões quentes em busca de alimento de reprodução. Nossa próxima floresta é a floresta pluvial
temperada. Nessa floresta, gente, o bioma é encontrado em regiões da América do Norte também, lá na América do Norte. Esse bioma ocorre geralmente próximo ao oceano, é mais próximo que do oceano. E o que a gente pode observar aí é que essa vegetação é composta de árvores enormes, né? Como vários tipos de árvores e as suas folhas. Olha que interessante, um dado importante aqui no seu livro. Pode chegar a 100 metros de altura essas árvores, né, pessoal? Então a fauna desse bioma é composta por muitos insetos, né? Aves, mamíferos, cabras, ursos, né? E dentre outros animais. Ok, pessoal? Gente, outra coisa importante também é a taiga. Taiga, né? Então a taiga localiza-se em regiões do Alasca, né? Já é uma região com um pouco mais de neve, né? Lá na Alasca, lá no norte do Canadá, certo? E também um pouco na Europa e na Ásia. Um clima frio, certo? Com verões curtos, verões curtos e invernos longos. O inverno já é mais longo nesse bioma, certo? Então, é com uma temperatura negativa e precipitação de neve. O solo é pobre em nutrientes, certo? Abrigando o quê? Uma vegetação de pinheiros, né? E pobre em nutrientes, pinheiros, e também pode ser conhecido como floresta de coníferas, certo, pessoal? Coníferas. As coníferas, eles apresentam folhas que não caem durante o inverno. Olha que dado interessante. Não cai durante o inverno. E isso é possível porque suas folhas são pequenas e rígidas, frequentemente organizadas como as telhas em um telhado, com aspecto, né, de agulhas, certo? Evita, claro, o congelamento da água que circula por elas, né? Isso facilita, essa disposição das folhas facilita que não haja congelamento da água que circula dentro dessas plantas. Esse formato também das folhas e os galhos voltados para baixo também evitam que muita neve fique acumulada nessas plantas, né? Outra coisa importante também é que nessa fauna ela é composta principalmente de mamíferos, como lobos, linces, ursos, tigres, esquilos, né, coelhos, são alguns dos animais que habitam essa região. E nós também temos a tundra, né? A tundra, ela localiza-se próximo ao polo ártico e apresenta o que? Clima polar, né? Então assim, durante quase todo o ano, a neve ela cobre o solo nessas vegetações, nesse tipo de bioma, tundra, né? Geralmente o deixa congelado por poucos nutrientes, certo? Então, como a maior parte do ano as temperaturas são abaixo de 0 grau, é muito frio nessa região, pessoal, é muito frio mesmo. Então é um clima polar, né? Em que durante quase todo o ano a neve cobre o solo, geralmente deixa congelado com poucos nutrientes, né? Então veja bem, no verão se desenvolvem pequenos arbustos, musgos e líquens, né? A fauna é composta de aves que no inverno migram para regiões mais quentes e de mamíferos adaptados ao frio, né? Pele grossa, né? A gente já aprendeu sobre isso. Muitos pelos e muita gordura corporal para manter o que? A temperatura corporal. Ok, pessoal? Gente, esses são os nossos biomas terrestres. E por fim, nós temos o ecossistema aquático, né? Então, além dos continentes e superfícies terrestres, apresenta uma grande área coberta por água. As diferenças entre os ambientes aquáticos são o quê? Determinadas principalmente pela temperatura da água, né? Quantidade de nutrientes também, principalmente pela temperatura da água e quantidade de nutrientes. Ok, pessoal?
Gente, nós temos, por exemplo, lagos, córregos, rios, recifes de corais, né? As zonas bênticas e zonas pelágicas, oceânicas. As zonas bênticas correspondem o quê? Ao fundo do mar. E as zonas pelágicas, né, oceânicas, águas abertas dos oceanos, né? Então nós temos os estuários, que são áreas entre os rios e os mares, que sofrem o impacto das marés. E nós temos as zonas entre marés, ok? São regiões que sofrem o impacto direto da subida e da descida das marés também, ficando períodos sem cobertura de água, e outros períodos também cobertas de água, ok? São ecossistemas aquáticos, está aí no seu livro, página 9, ok, pessoal? Depois nós temos aí os manguezais, né? Depois você dá uma lida aí, algumas curiosidades para você se inteirar do assunto. Pessoal, gente, por aqui a gente fica, né? As próximas aulas nós vamos estar falando do nosso bioma, os biomas brasileiros, né? No caso, tem muita coisa para a gente aprender aqui ainda. Show de bola? Deus abençoe, até mais.